Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre os sintomas de uma crise de ansiedade. Você sabe identificar? É muito comum as pessoas que passam por crise de ansiedade procurarem pronto-socorros, hospitais, porque a pessoa acredita que está tendo um ataque cardíaco, acredita que está enlouquecendo, acredita que está morrendo. Porém, infelizmente, isso não é verdade. Imagina que você tem uma cerca elétrica que funciona para detectar quando alguém tenta invadir a tua casa. Então, toda vez que alguém tenta invadir a tua casa, um assaltante, um bandido, aquela cerca ativa, ela faz um barulhinho. Porém, imagina que essa cerca, ela tá ligando, ela tá se ativando em situações que não faz sentido nenhum. Então, às vezes é uma sacola, tá uma ventania, tá uma chuva, uma sacola voou, grudou na cerca e ela começa a disparar. Não. Aí, beleza. Você começa a pensar, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Ou às vezes é um gato que passou, alguma pomba, enfim, alguma coisa que foi e ativou a tua cerca elétrica. Só que quando você escuta aquele barulho extremamente assustador, você já se desespera, você começa a pensar que algo grave está acontecendo. Não é diferente do que acontece com o teu cérebro. Quando alguém passa por uma crise de ansiedade, o que acontece dentro do cérebro dela? Ela tem um sisteminha, né, uma região específica, que serve exatamente para avisar quando tem algum perigo acontecendo. E essa região, a gente está falando mais especificamente da nossa amígdala, que tem a ver com o nosso sistema emocional, nosso sistema límbico. A nossa amígdala, que não tem a ver com a amígdala da garganta, é que o nosso cérebro, ela avisa a gente quando a gente está correndo algum perigo, seja um perigo real, que de fato, por exemplo, tem alguém aqui na minha frente que quer me assaltar, ou seja um perigo imaginário. Eu recebi uma mensagem agora enquanto eu tô gravando esse vídeo e eu já penso que aconteceu algo de grave com uma paciente, porque ela tá me mandando mensagem fora do horário da sessão, e por aí vai. Então, sempre que o meu cérebro acha que eu tô em perigo, ele vai ativar esse sistema. E esse sistema vai liberar muitas substâncias, como por exemplo o cortisol, vai liberar a adrenalina, e isso faz com que o nosso corpo se prepare para lutar ou fugir, porque se ele acha que tem algum perigo aqui na minha frente, o que ele vai fazer? Vai ficar com cara de paisagem? Não, ele ou luta ou ele foge. E o que acontece dentro do teu corpo para ele se preparar para lutar ou para fugir? Pensa num soldado. Se ele está diante de uma ameaça, é óbvio que ele vai precisar agir. Como que o nosso corpo age? Bom, então o que acontece? Como um bom soldado, o objetivo do nosso sistema, do nosso organismo é nos proteger. Para isso, ele precisa mobilizar várias estruturas e acontecem mudanças que aqui fora a gente vai percebendo, mas a gente não entende por que acontece. Então, por exemplo, é muito comum a gente ter em ataques de pânico, em ataques de ansiedade, crise de ansiedade, a gente ter sintomas físicos e pensamentos que a gente chama de catastróficos. Quando a gente fala de sintomas físicos, eu já vou explicar o porquê que vocês sentem eles, mas quais são os mais comuns? Falta de ar, coração acelerado, formigamento, aqueles probleminhas mais de barriga, intestinais mesmo. Então você pode sentir, por exemplo, dor de barriga, vontade de ir ao banheiro. Muita gente tem também uma dificuldade de sentir que está presente, no caso, parece que ela está vivendo um sonho, que a gente chama de despersonalização, desrealização. A gente tem também a tensão muscular. A gente tem o famoso falta de ar, né? Muita gente sente falta de ar quando tá numa crise de ansiedade, e depois eu falo uma curiosidade relacionada a isso. Então a gente acaba tendo diversos tipos de sintoma, inclusive eu prestar mais atenção nos perigos. Então essas são muitas reações que a gente acaba tendo, e a gente acaba tendo muitos pensamentos catastróficos, como por exemplo, eu vou enlouquecer, eu vou perder o controle, eu vou desmaiar, eu vou morrer, né? Essa é a mais comum, eu achar que eu vou morrer. Não é à toa que as pessoas vão para o hospital porque elas acham que elas estão tendo um AVC, um infarto, qualquer coisa nesse sentido. Claro que aqui a gente precisa enfatizar que é importante que vocês tenham buscado algum médico em algum momento da vida de vocês, para vocês conseguirem descartar qualquer possibilidade de questões físicas causando esses sintomas. Então, poxa, já sei que a gente está falando de um paciente ou de uma pessoa que não tem nenhuma questão cardiológica, nenhum problema cardíaco ali, e então eu posso conseguir supor que de repente, de fato, a gente está falando de uma crise de ansiedade. Eu tenho pacientes que dizem assim,
já procuraram muitos médicos e não encontraram absolutamente nada físico. Nesse caso, a gente entende que sim, que é mais crises de ansiedade que fazem eles sentirem aquela sensação de que de fato eles estão morrendo. Então, ataques de pânico, crise de ansiedade que fazem eles realmente vivenciar aqueles sintomas físicos como uma prova de que a hora deles chegou, mas não é verdade. Ao aumentar o batimento cardíaco, ele está melhorando, na verdade, a circulação do sangue. A minha circulação sanguínea está melhor. Também está melhorando a parte da troca gasosa, dos gases, né? Quando eu respiro. Então, tudo isso está acontecendo. Por isso que eu sinto o meu coração acelerado. Não é porque eu estou morrendo, na verdade, é porque, pelo contrário, meu corpo está trabalhando justamente para não acontecer nada de grave, justamente para me proteger. Aquela sensação super desagradável da falta de ar. O que acontece é que quando a gente tem aquela sensação, né, de mudança na respiração, acontece que a gente começa a ter mais troca gasosa. Então, quando a gente tá assim, a gente começa a inalar muito oxigênio pelo nosso nariz e a gente não solta o gás carbônico. E acaba sendo desagradável porque a gente se sente, né, sufocado, com falta de ar. Porém, isso não é perigoso. O que acontece é justamente isso que eu tô explicando. Assim, o meu corpo tá se preparando. Então, da mesma maneira, quando a gente se refere à parte, por exemplo, muscular, o que acontece? O meu corpo está distribuindo mais o sangue e por isso eu sinto mais essa tensão. Também é interessante a gente saber, tá? Por que eu fico com as mãos frias? Por que eu fico gelada nessas situações? Porque não faz sentido eu ter meu sangue em órgãos que não são essenciais ali para minha vida. Então vai ter todo um redirecionamento do fluxo de sangue para os órgãos que são mais essenciais e ali a minha pele não é essencial que ela esteja ali com o fluxo de sangue, por isso que ela fica mais gelada. E por conta disso, o sangue ele vai se direcionando para os órgãos que são mais vitais. Ou seja, gente, o que acaba acontecendo internamente é que o teu corpo está te protegendo. Até quando a gente sente que está tendo problemas intestinais, gástricos, assim, quando a gente sente alguma coisa no nosso intestino, no nosso estômago, então no nosso intestino, quando a gente sente então aquela sensação de diarreia, de dor no estômago, ou até de náusea, né, de que parece que vai vomitar, o que acontece é que sim, de fato, essa descarga hormonal faz com que o nosso intestino, o nosso estômago diminua, ele pare de funcionar tanto, porque não é tão prioritário naquele momento, já que a gente está falando de lutar para sobreviver, naquele momento o meu intestino ficar funcionando bem não é tão prioritário. Logo, eu acabo tendo de fato uma redução no funcionamento desses órgãos e por conta disso eu começo a sentir que eu tô com dor de barriga, que eu preciso ir ao banheiro, até a parte da bexiga, parece que a gente precisa mais ir ao banheiro, porque sim, a contração da bexiga acaba sendo maior e por isso a gente fica com mais vontade de fazer xixi. Por que a gente sente suor? Porque vai aumentando a nossa temperatura corporal e por conta disso tudo que eu tô explicando pra vocês. Então, outra coisa importante, por exemplo, por que a gente sente a boca seca? Porque de fato começa a ter uma diminuição da produção da nossa saliva e por isso que a gente sente a boca seca. Então você vê que o nosso corpo ele vai trabalhando para economizar aquilo que não precisa gastar, para poupar aquilo que não precisa gastar e para aumentar a produção de coisas que são mais essenciais, seja o oxigênio e a circulação do sangue no nosso organismo. Tudo isso para quê? Para te proteger, para que você não morra. Então, a grande sacada aqui é que você sente tudo aquilo, você tem evidências na tua cabeça de que, ó, viu só, eu estou morrendo, mas é o contrário, gente, pelo contrário. Então tudo aquilo é teu corpo lutando pra caramba para que nada aconteça, para tentar te proteger de uma possível ameaça. Só que o ponto é que não tem ameaça alguma, inclusive a maior parte dos ataques de pânico acontecem justamente por conta dessa respiração errada. E a gente entende que as crises de pânico acontecem justamente por conta dessa interpretação errada dos nossos sintomas físicos. Então, de fato, meu coração está acelerado, porém isso não significa que eu estou morrendo. Então, o que a gente precisa saber aqui? Primeiro, a ansiedade é desagradável, é chata, mas ela não é perigosa, ela é o contrário, ela nos protege. É justamente ela que faz todo esse trabalho que a gente está conversando aqui para tentar nos proteger de uma possível ameaça. O problema é quando a nossa ansiedade está exagerada, é quando eu olho essas coisas e eu não consigo entender que, opa, é minha ansiedade. Então, um segundo ponto aqui, além da gente saber que ela não é perigosa, é a gente entender que aquelas sensações que a gente está tendo, aquilo nada mais é do que o jeito que a nossa ansiedade se manifesta. Então, por exemplo, eu, já dei várias vezes esse exemplo,
quando eu tô bastante ansiosa, eu tendo a suar bastante. Meu corpo, obviamente, fica acelerado por conta disso que eu falei pra vocês, né? Dessa agitação toda que acontece, sobe a minha temperatura, eu começo a suar. E aí, no que eu começo a suar, a minha ansiedade começa a aparecer ali, né? Visivelmente para vocês que estão aqui de fora. Mas, o que eu acho que é bacana a gente saber? Quanto mais eu entendo a forma com que a minha ansiedade aparece, eu acho que a gente mais consegue lidar com ela. O nosso objetivo não é fazer que a nossa ansiedade suma. Apaga da tua cabeça essa ideia de que assim, eu nunca mais vou sentir ansiedade, esquece. Não procura vídeos, não perde teu tempo procurando isso. A gente não tem a pretensão de fazer com que a nossa ansiedade acabe, porque não faz sentido. Ela é muito útil para nossa vida. É ela que fez com que a gente estivesse aqui, fez que a gente conseguisse lutar e fugir lá atrás. Então ela é muito útil, mas o problema é que ela não pode ficar desproporcional, que é o que acontece com você que está passando por uma crise de ansiedade. Então a gente não pode ter a pretensão de apagar a nossa ansiedade, de eliminar, porque não faz sentido. A gente precisa aprender a gerenciar ela, a lidar. E eu acho que é bem estratégico saber o jeito que ela se manifesta no teu corpo. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que, quando ela tá passando por situações muito difíceis, de ansiedade, ela sente como uma bola no estômago dela. Ela me fala como uma bola de tênis aqui, no estômago não, desculpa, gente, no pescoço dela. E aí, eu tô ansiosa aqui porque eu preciso finalizar logo o vídeo pra voltar a atender. Então, por isso que eu tô acelerando e por isso que eu tô misturando as palavras, viu? A minha ansiedade aqui. Mas enfim, gente, então essa paciente, ela sente sempre essa bola ali de tênis no pescoço dela quando ela tá ansiosa. E outra paciente tem a sensação de que ela precisa ir ao banheiro, de que ela tá com dor de barriga e etc. Então, cada um de nós, às vezes a gente vai ter um combo, né? A falta de ar, o coração acelerado, nanana. Cada um de nós precisa identificar qual que é a maneira com que a nossa ansiedade se apresenta. Para quê? Porque quando isso acontecer novamente, ao invés de eu pensar, meu Deus, eu estou enlouquecendo, estou perdendo o controle, eu vou morrer, estou tendo um infarto, eu vou parar e pensar, poxa, será que não é mais uma vez minha ansiedade se manifestando? Quando eu penso que, nossa, vai dar tudo errado, eu não consigo dar conta de nada, opa, será que de fato eu não sou capaz? Ou será que é de novo ela tentando me afobar aqui, tentando me ajudar, mas acaba me afobando? Outra coisa importante, tentem não evitar tanto situações que deixam vocês ansiosos. Quanto mais a gente evita, mais a nossa ansiedade fica ali ou até mesmo cresce. Então a gente precisa cada vez mais entender que assim, ela não é perigosa, eu preciso aprender a administrá-la e não fugir dela. Outra coisa muito importante que ajuda nas crises de ansiedade, já ensinei aqui, é a gente tentar regular esse desequilíbrio que eu falei que existe nessa troca gasosa de oxigênio e gás carbônico. Então, como que a gente faz isso? Fazendo a respiração. Então, eu gosto bastante da respiração, que a gente inspira o ar pelo nosso nariz em 4 segundos, a gente segura por 2 segundos e solta em 6. Eu vou fazer um exemplo rápido aqui. E a gente faz isso repetidas vezes. E tem várias técnicas que podem ser muito úteis, mas primeiro eu queria fazer esse esclarecimento para vocês de que muitas vezes vocês vão estar com esses sintomas, vocês vão estar sentindo que vocês vão enlouquecer, que vocês vão perder o controle, que vocês estão morrendo, que vocês vão desmaiar. E nada mais é do que uma crise de ansiedade. Não é agradável, porém não é ofensiva, não é perigosa. A sua ansiedade não é tua inimiga. A tua ansiedade, ela tem uma função. A gente precisa aprender a lidar com ela. Que nem aquele chefe chato que você fala, putz, que saco, melhor me demitir. Não, se você precisa daquele trabalho, se você gosta daquele trabalho, mas o teu chefe é meio chato, a gente aprende a lidar com ele, ao invés de ficar escapando de todas as vezes que a gente encontra alguém assim. A gente vai cada vez mais desenvolver recursos e estratégias para conseguir lidar com aquelas situações que são desagradáveis, mas que não são perigosas. E por fim, a última coisa que eu quero dizer é que a ansiedade, ela sobe, chega num pico que é a crise e ela passa. Ainda que ela não chegue numa crise, mas ela sobe sempre, chega no pico e passa. Sempre. A tua ansiedade sempre vai passar. A nossa emoção, ela é temporária, ela não fica eternamente. Eu não fico eternamente numa crise de ansiedade. Ainda as piores crises, até pacientes que têm crises bem graves, sempre passa. Por mais que demore, a maioria dos casos não demora tanto, mas ainda nos casos que são bem exceção, que tem um paciente bem grave, que sofre com transtorno de pânico e tudo,
Sempre. A tua ansiedade sempre vai passar. Então, isso que você tá sentindo que é mega desconfortável, quanto antes você conseguir colocar pra você, olha, calma, isso é só mais uma vez a minha ansiedade aparecendo. Não há perigo algum, eu consigo gerenciar a situação, eu consigo enfrentar o meu medo, eu consigo não paralisar, eu consigo cada vez mais me antecipar, aceitando, porque a aceitação é essencial aqui. A gente precisa aceitar que a gente está passando por uma situação de ansiedade. Quanto antes vocês aceitam, mais vocês vão conseguir focar na solução do problema, mais vocês vão conseguir sair do problema se vocês conseguirem primeiro aceitar que sim, putz, tô ansiosa, ou putz, tô tendo uma crise de ansiedade. Não tem nada demais, é só uma crise de ansiedade. Por via das dúvidas, se você nunca fez um check-up, faça um check-up para você eliminar qualquer questão física que pode estar causando isso. A gente eliminando isso, mais uma vez, a gente entende então que é uma crise de ansiedade e que o mais importante, existem várias estratégias que podem te ajudar a lidar nessas situações para ficarem menos turbulentas. Ok, pessoal? Vou deixar aqui um videozinho no qual eu explico uma excelente técnica que é a estratégia Acalme-se. Se você já viu esse vídeo e se você quer uma atualização desse vídeo, enfim, fiquem bem à vontade para me fazerem solicitações relacionadas à ansiedade. Vou gostar bastante de saber. Então é isso, pessoal. Se inscreva no meu canal. Obrigada pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo. Até lá!